Chega perto, mais perto. Você se acha especial? Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e sou um fanboy do Imaishi. Hoje irei falar do anime que todo mundo está falando, todo mundo já falou, que é Cyberpunk Mercenários, ou Cyberpunk Edge Runners, caso você prefira a versão gringa. Se você não conhece o trabalho de Hiroyuki Imaishi, ele é um dos fundadores do estúdio Trigger, e ele é o diretor responsável pelo meu anime favorito, Tengen Toppa Gurren Lagann. Outros de seus trabalhos também envolvem Kill la Kill, Promare e agora, é claro, Cyberpunk Mercenário. Um minuto para apreciar a cinematografia de Imaishi. Cyberpunk Edge Runners foi baseado no videogame Cyberpunk 2077. E apesar de ser um dos trabalhos mais contidos do diretor, Edge Runners claramente é um trabalho de Imaishi. Conhecidos por seus personagens revoltados, movimentos exagerados e finais grandiosos, geralmente envolvendo uma batalha no espaço. E não podemos esquecer da encarada, tem que ter uma boa encarada entre dois personagens. Edge Runners conta a história de Davido, um adolescente problemático que não consegue se encaixar na escola de elite que frequenta. No caso, ele é um fudido. Ele foi criado sozinho por sua mãe, que rala muito para dar todas as oportunidades para o David conseguir uma posição alta na sociedade de Nighttown. Porém, essa não é apenas uma história sobre David, mas é uma história sobre toda Nighttown, a cidade no caso. Mais especificamente sobre aqueles que vivem nela, tendo como tema a natureza cíclica que existe na cidade. As pessoas vão a Nighttown em busca de sonhos, em busca de grandezas, de evoluir na sociedade. Porém, o que eles encontram lá é apenas isso. Um sonho. Se passando no ano de 2076, a cidade dá a oportunidade de seus residentes de aprimorar os seus corpos com partes mecânicas, conhecidas popularmente como cromo. Quanto mais cromo tu tem, mais coisas incríveis você consegue fazer. Como os japoneses dizem, sugoi. Mas David é diferente. Ele é um ser especial nessa cidade, pois além de não possuir nenhum aprimoramento cibernético, nenhum cromo, ele também não possui nenhum sonho. Ele apenas carrega o sonho da mãe de conseguir uma vida melhor para ele. Porém, este não é o sonho dele. Todo esse primeiro ato é super eficiente. Talvez até eficiente demais, porque ele pode dar a impressão de que os roteiristas estão apenas colocando um checklist, sabe? Do tipo, ele é miserável, ele sofre bullying, ele não tem grana, e ele é um garoto muito bom com sua mãe. Então todas essas informações, né, tudo isso que é mostrado nos primeiros minutos do anime, são para fazer com que você sinta empatia com o David, são para fazer você gostar do David. Não apenas sentir pena, mas olha só como ele tem um coração puro, né? Ele vai lá e cumprimenta a mãe, né? Ele cuida dela, ele tenta cuidar dela, ele tenta cortar os gastos, né? Já que a família dele sofre com dinheiro, não tem tanto dinheiro assim, ele tenta contornar os gastos fazendo coisas tanto quanto ilegais, mas vem do coração. Ele tem boas intenções. E isso funciona principalmente para o público-alvo, que são jovens de mais ou menos dos 18 até uns 20, 21 anos. Até porque os temas tratados nessa obra pegam bem aquela parte, né, aquela questão de quando você está saindo da escola, mas tu tem que decidir imediatamente o que tu vai fazer, qual vai ser a tua profissão, que faculdade tu vai cursar, você vai fazer faculdade, não vai fazer faculdade? Se tu não fizer faculdade, pode ser que seus pais, os seus parentes fiquem chateados, ou até se você fizer a faculdade que eles não querem, eles fiquem chateados. Então ele pega bem esse tipo de público e bem a parte que tu tá perdido na vida. Não sabe exatamente qual o seu sonho é. E David representa esse público. E tudo isso, olha só, inicia com a morte da mãe. David não é mais uma criança. Ele não tem mais com quem contar, não tem mais um adulto na vida dele que vá ser uma rede de segurança para ele. Agora ele tem que ser adulto, ele é obrigado a ser adulto, forçando ele a tomar decisões e ter responsabilidades que ele não deveria ter. Ele, como um adolescente, não deveria ter. Ele também pega uma faixa da adolescência, que é o início dos 13 até os 14 anos, em que tu começa a observar que seus pais não são mais aquela imagem idealizada que tu tem, né, de que o seu pai é perfeito, sua mãe é perfeita e que é uma família perfeita, né? Você começa a enxergar defeitos no pai, começa a enxergar defeitos na mãe e começa a questionar as decisões dele, né? Por isso que também existe aquela fase dos 9 até os 13 anos que começa a se rebelar, né? A rebeldia começa. Um tema muito presente em absolutamente todas as obras do Imaishi,
que é a rebeldia. E assim descobrimos que a mãe de David não é perfeita, não era a santinha que o David achava que era. Que aí descobrimos que, para pagar a escola de David, ela tem usado o seu emprego para vender partes mecânicas a mercenários. Ou seja, assim como David, ela também fazia certas coisas ilegais com boas intenções. E isso parece ser com todos os personagens de Cyberpunk. Todos eles têm uma boa intenção por trás. Porém, ainda assim, eles cometem todo tipo de crime para alcançar objetivos egoístas, que são o sonho, o próprio sonho. E aí, o sonho da mãe de David acaba encontrando a realidade, né? Esses dois mundos acabam se cruzando, fazendo com que David tome a decisão de instalar o Sandevista nas costas dele, deixando a sua pureza de lado e indo para o caminho adulto, e iniciando a sua jornada à vida adulta. Então já podemos identificar que um dos temas de Cyberpunk é a pureza da infância versus a violência e o caos da vida adulta. E se tu acha que eu tô viajando e tirando interpretações do rabo, saca só esse desenvolvimento narrativo. Após David decidir sair da escola sem ter o que fazer, a primeira coisa que acontece é seu despertar romântico / sexual. Ele se abre para Lucy e é atraído por ela, reforçando a temática da cidade de não poder confiar em ninguém. Então ele é adotado por Main, o líder dos mercenários, que acaba se tornando uma figura paterna para David. Então ele iniciou a sua jornada, o seu ritual para se tornar um adulto. Porém, ao mesmo tempo, quem está ajudando, quem está auxiliando ele nesta jornada é uma figura paterna, algo muito curioso, pois ele, tendo sido criado apenas pela mãe, acaba cruzando diretamente com aquilo que chamamos do monomito. Não se preocupe, se você não conhece o monomito, o próximo vídeo do canal é justamente sobre o monomito. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder esses vídeos. Então podemos ver que a mudança de infância para a vida adulta do David não é de repente, mas sim é gradual. Ele primeiro perde a mãe, então ele precisa lidar com certas consequências, com certas responsabilidades. Então ele adquire um pai que vai ensinando ele, que vai guiando ele nessa vida adulta, tirando parte da responsabilidade e parte das consequências que ele deveria ter. Podemos ver isso muito exemplificado no encontro do Main com o Faraday, por exemplo. Quem acaba levando a mijada pelo David, pela falha da missão, é o Main. E após isso nós temos uma montagem, uma sequência das liberdades da vida adulta. Do David bebendo pela primeira vez, participando de festas, entrando escondido em baladas e, é claro, o seu despertar sexual. Mas é claro, lembre-se, isso aqui é um rito de passagem do David para a vida adulta. Até que ele perde essa figura paterna e agora não tem ninguém para proteger e guiar o nosso protagonista, que inicia o mesmo processo de autodestruição que tirou a vida de Main. E logo depois do time skip podemos ver a incompetência de David. Apesar dele ter criado um nome para si mesmo, ele é uma péssima figura paterna, incapaz de proteger os membros mais novos da sua equipe. E atrelado a essa temática de vida adulta, temos a outra temática, que é os sonhos. Algo muito comum nesse tipo de história, né? É a perda dos sonhos quando você passa da inocência para a vida adulta. Porém, aqui nós temos o oposto. O David não possui um sonho próprio. Ele vai adotando, ele vai adquirindo mais sonhos à medida que ele vai perdendo os seus companheiros. Primeiro foi com a sua mãe, depois foi com o Main. Ele vai absorvendo esses sonhos e vai tentando conquistar esses sonhos por eles, não por si próprio. E aqui entramos no aspecto narrativo mais importante para o David, que é a mentira que ele acredita. Tragédias ocorrem geralmente num arco de personagem negativo. Para ocorrer um arco de personagem negativo, o personagem deve negar a verdade, ele deve acreditar numa mentira, e quanto mais ele nega, mais vicioso se torna o ciclo de autodestruição, que é o que acaba acontecendo com o David. David acredita ser alguém especial. Ao menos é isso que foi dito por sua mãe, Main, Lucy e colegas mercenários. Mas ele é especial não por conseguir aguentar tanto cromo. Ele não conseguia enxergar porque a mãe achava ele tão especial assim. É porque no meio de uma cidade de sonhadores, no meio de uma cidade de gente cromada, ele é um ser puro. A cidade não conseguiu corromper o coração de David. E então o que acontece, o que nós vemos é a sociedade, né? As pessoas que vivem nessa sociedade, principalmente no alto escalão, tentando corromper ele, tentando fazer ele cruzar aquela linha que não deve ser cruzada. É essa natureza boa
que faz com que Faraday consiga manipular o nosso protagonista. E é essa a mentira que ele conseguiu identificar no final. Ué, mas como assim ele conseguiu identificar? Tu não disse que uma tragédia termina com um herói negando essa verdade, não conseguindo enxergar a verdade? Tudo se deve a essa cena aqui. David está no topo da empresa exatamente como a mãe dele sonhava que ele estaria. Ele se tornou uma máquina de guerra e não há literalmente mais nada para ele realizar. Os sonhos de sua mãe e Maine foram realizados por David, mesmo que de forma deturpada. David entra num conflito interno se ele deve ou não usar o último imunossupressor para continuar lutando ou desistir ali mesmo. E ele decide continuar, não por acreditar na mentira, mas para proteger o sonho de Lucy. O último sonho a ser realizado. Então vocês estão começando a perceber o que está acontecendo aqui? Não é o David que acredita numa mentira, mas sim a cidade, a população que vive nela, que acredita numa mentira, que é a forma do sonho. E ao tentar realizar esses sonhos, realizar essas mentiras, David acaba sendo pego nesse turbilhão de autodestruição. Porque a Lucy acreditava que ela precisava fugir para a Lua. Maine acreditava que precisava de cromo para conseguir o que ele queria, para conseguir uma vida melhor. A mãe do David acreditava que ela precisava vender coisas no mercado negro, ajudar mercenários, para conseguir que o filho dela tivesse uma vida melhor. Quando na realidade tudo o que eles precisavam já estava ali o tempo todo. É possível criar um paralelo da história de David com problemas reais que vivemos hoje. Jovens que apenas adotam os sonhos dos pais e a pressão que os adultos acabam criando em cima deles, de aproveitar a juventude, mas ter que virar noites estudando, fazendo projetos, trabalhando, adquirindo experiência e se manter saudável. É impossível fazer tudo isso sem ter um burnout, fazendo os jovens queimarem, assim como na abertura deste anime. O famoso de precisamos de alguém de 18 anos com 25 anos de experiência. Acredito que essa é uma história de advertência, uma história moral para o seu público. De que aquilo que vocês tanto querem pode estar na frente de vocês o tempo todo. Ao invés de se render à ansiedade do futuro, à ansiedade de tentar de não conseguir aquilo que você tanto quer, talvez olhar para trás e aproveitar aquilo que você já tem. Aproveitar as coisas que estão ocorrendo no presente momento. E as conexões que as pessoas têm, ao invés de uma posição social de que ele possa vir a ter no futuro. E de não se preocupar com sonhos que não são nossos. Ao menos essa é a minha interpretação da mensagem moral da narrativa. Durante este vídeo eu disse que essa história é uma tragédia. Mas ela não é totalmente uma tragédia. David acabou abraçando a verdade no final, decidindo se sacrificar em prol de salvar a sua amada. Isso é tão verdade que ele morre com um sorriso no rosto, bem diferente do que temos na abertura. Quando eu assisti a abertura pela primeira vez, eu pensei, ahá! David irá ter um arco negativo, resultando em uma morte trágica. Mas não, fui tapeado pela abertura. Fui tapeado! Genial, não estou nem irritado. Pois em seus momentos finais, quando ele está lá no topo do prédio da Arasaka, ele enxerga e abraça a verdade. Ele sabe o que ele precisa fazer para ter seu verdadeiro sonho virar realidade. E em toda a série, em toda a Night Town, ele é o único que conseguiu realizar esse sonho. Realizar o verdadeiro sonho dele. Salvar a Lucy, ajudar ela a escapar daqueles que perseguem ela e mandar ela para a Lua. Esbanjando até um sorriso no fim. A verdadeira tragédia é a da Lucy. Ela é que enxergava apenas a mentira, acreditando querer ir para a Lua para fugir daqueles que a perseguiam, quando na realidade tudo que ela realmente queria era conexão. Gostaria de continuar falando e fazer ligação do Cyberpunk com as outras obras do Hiroyuki Imaishi. E mais são. Porém o tempo é curto e o Imaishi merece o seu próprio vídeo. Além, é claro, de poupar na edição com a Bruna, né? Eu acho sim que Cyberpunk tem os seus problemas, mas ele ressoou comigo pessoalmente, como toda obra de Imaishi faz. Então é claro que eu dou 10 cascas de nozes de 10 pra Cyberpunk Mercenários. Não se esqueçam de dar o like no vídeo caso vocês tenham gostado dessa análise. E se inscreve para não perder aquele vídeo do Monomito. E se você quer ajudar ativamente o canal a conseguir os 1000 inscritos, o nosso sonho de conseguir 1000 inscritos, compartilhe este vídeo com os amigos ou considere se tornar um apoiador para que possamos expandir a equipe aqui do Casca de Nós, conseguindo lançar vídeos com mais qualidade, com mais frequência e no tempo certo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e lembrem-se, as árvores
somos nós.